Esse é um drama familiar. Poderia ser mais um. O filho morre, a família desmorona. Mas se não? Esse drama envolve conspiração. Mas o mais dramático é quando os mortos decidem falar. Em Campinas, no interior de São Paulo, a gente aprende a continuar vivendo, mesmo quando alguma coisa dentro da gente já parou. Na minha casa, o tempo parou no dia em que meu irmão Henrique morreu. Eu tinha 17 anos quando disseram que ele havia sofrido um acidente na rodovia Anhanguera, perto de Sumaré. Segundo a polícia, o carro tinha pegado fogo de um jeito tão violento que eles só conseguiram identificá-lo por uma corrente, um relógio e os documentos encontrados dentro do veículo. Minha mãe desmoronou naquele dia. Meu pai não. Ele chorou, sim, mas pouco. Pouco demais para um pai que acabara de perder o filho mais velho. Ele resolveu toda a papelada rápido demais. Mandou fechar o caixão antes que minha mãe pudesse vê-lo. E repetiu 1000 vezes que era melhor lembrarmos dele como ele era antes. Minha mãe não queria aceitar aquilo, mas estava sedada, quebrada, vazia. E assim nós enterramos Henrique sem realmente nos despedirmos dele. 8 anos depois, minha mãe ainda levava flores ao túmulo dele todos os meses. Meu pai, por outro lado, nunca mais voltou ao cemitério. Nunca. Ele dizia que os mortos deveriam descansar. Aquela frase sempre me incomodou, porque não parecia luto. Parecia pressa. Ontem eu saí tarde do trabalho. Meu gerente pediu que eu fechasse o caixa. E quando finalmente fui embora, parei no Oxxo da Avenida Norte-Sul para comprar leite e pão doce. Havia uma fila enorme. Uma mulher discutia por causa de uma recarga de celular. Uma criança chorava por causa de um chocolate. E o ar-condicionado estava tão forte que chegava a doer nos braços. Eu estava olhando para o celular quando ouvi uma voz que me fez levantar a cabeça. Vai querer uma sacola? O ar sumiu dos meus pulmões. Era uma voz que eu não ouvia havia anos, mas meu corpo a reconheceu antes da minha mente. Olhei para o caixa. E ele estava ali. Mais magro, mais moreno, com uma pequena cicatriz perto do queixo que antes não existia. Mas era ele. Henrique. Meu irmão. Ele vestia o uniforme vermelho do Oxxo, o crachá estava meio virado e ele ainda tinha o mesmo costume de apertar a mandíbula quando ficava nervoso. Minhas pernas começaram a tremer de um jeito horrível. Eu pensei que estava enlouquecendo. Pensei que fosse alguém idêntico a ele. Pensei que o cansaço estivesse pregando uma peça em mim. Mas então ele levantou os olhos de verdade e me reconheceu. Eu vi claramente. Vi o exato segundo em que o rosto dele mudou. Primeiro ele ficou pálido, depois ficou sério, depois assustado. A mulher na minha frente continuava falando, mas eu já não conseguia ouvir nada. Eu só sentia um zumbido dentro dos ouvidos. Quando chegou a minha vez, dei um passo à frente sem entender como ainda estava de pé. Ele passou o leite pelo leitor com a mão trêmula. Boa noite, ele disse, mas a voz saiu baixa e quebrada. Eu não consegui responder aquilo. Eu só disse: Henrique. Ele congelou. Ele nem fingiu. Ele nem tentou dizer que eu tinha confundido ele com outra pessoa. Ele apenas engoliu em seco e murmurou: Não faça escândalo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Nós enterramos você, eu disse. Ele fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase doesse mais nele do que em mim. Então ele se inclinou levemente na minha direção. Não conte ao pai que você me encontrou. Eu senti frio no corpo inteiro. O quê? Eu comecei a chorar ali mesmo. A outra atendente olhou para nós de um jeito estranho.
Um homem atrás de mim suspirou impaciente porque a fila não andava. Tudo continuava normal para todo mundo, menos para mim. Porque meu irmão morto estava vivo. Parado na minha frente, passando pães doces no caixa e pedindo que eu escondesse a volta dele do nosso próprio pai. Onde você esteve? Perguntei, quase sem voz. Aqui não. Agora não. Ele me entregou o troco exato, como se fôssemos desconhecidos. Mas antes que eu pegasse a sacola, ele deslizou um papel dobrado por baixo da nota fiscal. Vá sozinha. E tenha certeza de que ninguém está seguindo você. Eu saí tremendo. Nem me lembro de como atravessei a rua. Entrei no meu carro, tranquei as portas e abri o bilhete com as mãos suadas. Havia apenas um endereço escrito: Jardim Campo Belo, Rua Mar de Prata, 118, 11h30. E logo abaixo, uma única frase: se o pai descobrir antes de você me ouvir, a mãe estará em perigo. Eu congelei.